Saudações a todos, bem-vindos a mais um Arkham Comics e hoje vamos para um vídeo de resenha e relembrando de uma série que eu vou começar aqui do canal para comentar uma fase dos mutantes muito boa por sinal, é uma fase também que tem as suas polêmicas, as suas peculiaridades também, né? Que é uma fase que os mutantes tiveram em 2001, que inclusive deu uma bela de uma revitalizada e uma revigorada no universo mutante em si. E conforme eu for lançando os vídeos, né, de cada um dos volumes relacionados a essa fase que os mutantes tiveram na época, eu vou deixar mais evidente, né, o porquê que eu tô falando que a fase é acima da média, teve algumas coisas polêmicas, o que acrescentou na cronologia dos X-Men essa fase aqui. E, bom, sem mais delongas, né, hoje vamos começar pelo volume 1 e eu estou falando do título que é Novos X-Men e de Extinção, volume 1. Isso aqui é uma publicação da editora Panini, é um encadernado de capa dura, lombada quadrada, papel é o colchê. Esse aqui tem 160 páginas, preço e mais especificações aparecendo na tela para vocês. E aqui copila o título de New X-Men do número 114 a 117 e New X-Men anual número 1. À frente dessa fase, né, o cabeça por detrás dessa grande fase dos mutantes, né, o careca que nem eu, né, o irmão de careca, o genial, o poderoso Grant Morrison nos roteiros. E na arte temos a colaboração de um parceiro que ele gosta de trabalhar muito sempre que ele pode, que é o Frank Quitely. E acompanhado ali temos uma colaboração, colaborações pontuais ali do Neil Francis Yu e do Ethan Van Sciver, né? Se eu falar Sciver, né, o Barbieri vai querer me bater, né? E é Walter Simonson que eu falo assim mesmo. Errado interno entre a gente, que vocês devem ter visto no comentário quando eu fiz lá o relembrando do Super Almanac Marvel do Thor, enfim, né? Então, essa é a fase que vai ter uma série aqui do canal, né? Eu mostrei pra vocês, acho que foi no vídeo de aquisições do canal, presente de aniversário, que eu ganhei essa fase todinha e encadenada da minha irmã de presente. Eu ganhei quase todos os volumes, praticamente, só um deles que eu não tenho, mas isso eu vou especificar no segundo vídeo pra vocês. E essa é uma fase excelente, né, que ela começou lá em 2001. E a Panini publicou isso aqui primeiro, na primeira fase, né, das mensais dos X-Men. Depois saiu num capa cartão. Eu vou colocar na tela, né, em que edições que saíram e as especificações das edições para quem quiser caçar, não quiser essa edição que a Panini relançou, bem cara por sinal. E também tem na Salvat, pelo menos os 2 primeiros volumes, e a Panini relançou, né, encadenados de capa cartão, né, desde o volume 1 e a fase inteirinha em capa cartão, mas isso foi há uns bons anos atrás. Então esse vídeo, vou falar da história que temos aqui, os arcos que temos aqui contidos. Não vou dar spoilers a princípio nesse vídeo aqui, né? Mas nos outros vão ser necessários ali, mas serão coisas pontuais para explicar o porquê, né? Como eu disse, porque essa fase é excelente, o que acrescentou na cronologia dos mutantes, se ela foi relevante ou não, o trabalho do Morrison e dos demais artistas colaboradores aqui. Mas antes de irmos para a edição em si, uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, que eu acho que muitos irão concordar comigo. Quem discordar também está no seu direito. O Grant Morrison assumiu esse título dos X-Men, né, Novos X-Men, por volta de 2001. Eu acho que foi em julho, se não me falha a memória. E até então, ali no meio, né, metade ali dos anos 90 e início dos anos 2000... Cara, os X-Men estavam sofrendo terrivelmente na sua cronologia, né? Eram títulos com roteiros, arcos e mega eventos sofríveis após a saída do Chris Claremont. Então a gente tinha ali à frente de títulos dos X-Men, né, o Scott Lobdell, que fez um trabalho ou outro, tem algumas histórias legais e outras bem, né? Fabian Nicieza, que fez muita porcaria, uma coisa ou outra que se salva, e outros colaboradores. Inclusive, quando começou, né, isso começou nos formatinhos, aí tinha aquela outra edição em formato americano, que era de Fabulosos X-Men, né? Um título na equipe dourada, outro na equipe azul.
E aí depois, quando encerrou os formatinhos, começou aquela série Premium, né? Que era o formato gourmet que lascou a Editora Abril. Ali tínhamos, nossa, eu sei porque, talvez um dia eu traga aqui do canal, mas eu li aquilo todinho, cacei aquilo, não li na época, eu cacei depois em sebo. E li todinho, tinha uns eventos ali, Saga dos 12. Até por incrível que pareça, as coisas estavam tão ruins que tinha um título que aqui no Brasil ficou conhecido como Anos Incríveis, que era roteirizado pelo John Barney, tinha arte, acho que era do Neil Adams, se eu não me engano. John Barney é um roteirista com trabalhos excelentes, mas aquilo que eu falo, nenhum artista ele é intocável, ele tem seus altos e baixos, até pra quem chupa saco do Alan Moore ou do Grant Morrison. Eu já falei aqui no canal, eu gosto mais do Grant Morrison do que do Alan Moore, né? Mas até eles têm seus trabalhos abaixo da média. E, cara, aquele Anos Incríveis que o John Barney ele resolveu inserir histórias em períodos cronológicos ali, por exemplo, dos X-Men ali na Terra Selvagem, coisas que saíram, né, na fase do Chris Claremont, por exemplo, no encadenado Magneto Triunfa. Ele resolveu inserir algumas coisas em histórias em contextos mais antigos dos X-Men. Negócio chato, nossa, foi que nem a iniciativa do Barney quando ele inventou de fazer lá, que era pra ser uma homenagem ao Quarto Mundo do Jack Kirby, né, escrevendo ali Novos Deuses, que também, nem parecia que era o Barney que tava ali. Então os X-Men vinham capengando muito. No início, quando a Panini assumiu as publicações dos Mutantes de outros personagens da Marvel, depois da DC, a fase era umas histórias muito capengas. Chuck Austin, quem é? Cara, a trama do vírus legado que levou um milênio para ser concluída, anos arrastando aquele negócio. Então, quando o Morrison assumiu em 2001, né, os X-Men, esse título aqui de New X-Men, cara, é um oásis no deserto, né? Sem sombra de dúvida. Os Mutantes estavam precisando de um roteirista bom, de peso, que fizesse algo diferencial, tanto para cativar os leitores antigos que já não estavam gostando das histórias dos X-Men, como também para atrair leitores novos. E ele conseguiu, eu digo isso com maestria, quando que ele começou com o pé direito, logo com esse primeiro arco, que é o Age de Extinção, que vamos falar nesse vídeo aqui. Então, após eu ter dado esse prospecto aí de como estava a situação dos X-Men na época, para quem acompanhou e para quem não acompanhou, né? Inclusive, quem quiser comentar disso nos comentários, fica à vontade aí. Vamos falar um pouco da história presente aqui, como foi esse pontapé inicial do Grant Morrison aqui. Então, bora lá, como sempre, imagem na tela para vocês. Esse encadenado, ele começa aqui com uma história em 3 partes, chamada de Age de Extinção. E aqui nessa trama já podemos ver os X-Men, né, uma nova roupagem ali, sem os uniformes espalhafatosos, mas eu vou explicar mais à frente o porquê disso pra vocês. E ali no Instituto Xavier, né, temos o Fera junto com o Professor X, que o Fera acabou de concluir ali, né, a construção da Célebra, que pra quem não sabe, não é o cérebro, o que tá chamando de Célebra? Como ele mesmo especifica na história, pense numa irmã do cérebro, só que muito mais poderosa, vai ampliar os poderes do tio Xavier em escala global e o caramba 4. E o tio Xavier fica empolgado com isso, resolve testar a nova versão do cérebro, a Célebra aí, para ver o alcance, como ele pode detectar todos os mutantes ao redor do mundo, que tem crescido cada vez mais manifestações de novos mutantes nascendo aí. E nisso a história ela vai dividindo os pontos do acontecimento da Mansão Xavier com um outro acontecimento de uma floresta do Equador, onde temos uma figurinha de uma senhorinha passeando ali, parecendo que tá fazendo meio que um safari ali na floresta, com uma figura intitulada de Dr. Trask, que pra quem é leitor antigo já associa logo de cara, será que esse cara tem uma ligação com o Bolivar Trask, né, o criador dos Sentinelas, né, criado para exterminar mutantes? E essa figura dá uma lição ali pra esse Dr. Trask ali, sobre a história, né, a evolução das espécies, como uma nova espécie surgiu e acabou sobrepujando a outra ali, até exterminando a outra, simplesmente por ser uma espécie superior.
E essa senhorinha ali, ela cria uma atmosfera toda intrigada. Qual é o verdadeiro objetivo dela aqui dentro dessa história? E o Morrison vai construindo uma trama excelente, alternando ali entre o relacionamento da equipe que ele foca aqui, que é constituída pela Jean Grey, o Fera, que tá com um novo visual, que já vamos falar mais pra frente, o Wolverine, o Ciclope, e temos uma colaboração da Emma Frost. E inclusive ele já coloca um acontecimento mega chocante e impactante logo no início aqui dele nessa fase dos X-Men, que eu, claro, não vou dar spoiler, eu sei que tem quem sabe do que eu estou falando, né? Mas vamos falar um pouco disso mais à frente. Depois temos a edição anual com uma história chamada O Homem da Sala X, né? Ela é uma história que foi feita, né? A forma como ela é disposta as páginas num formato widescreen, né? Inclusive a Panini publicou isso num título chamado X-Men Widescreen. E essa é uma história do qual o Morrison apresenta uma outra figura que ele criou aqui, que é um cara chamado John Sublime. Ele é um empresário, dono da Sublime Soluções Farmacêuticas. Esse cara, ele vem à mídia falar que ele está propondo ali, né, um novo experimento chamado a terceira espécie, que ele batiza de Omen. Então ele veio com todo aquele discurso que dá pra fazer até uma analogia, assim, digamos, com o público LGBT, né? Ah, você que nasceu homem, mas que tem uma alma, assim, uma alma de uma mulher presa no corpo de um homem. Ele faz basicamente quase a mesma coisa. Ah, você que nasceu com uma alma mutante, mas está preso num frágil corpo humano, né? Nós temos uma solução, estamos criando a terceira espécie. Você pode se tornar, sim, um mutante. Não, mais do que um mutante. É essa terceira espécie chamada de Omen, que é uma fusão entre as duas, a espécie humana, o Homo sapiens e o Homo superior. E essa proposta ousada dele faz os X-Men querer investigar qual que é desse cara, como ele consegue fazer isso, qual é a proposta dessa terceira espécie que ele está propondo, esse projeto dele que ele está levando adiante. Já tem alguns asseclas ali que usam até armaduras e fala que não vai tirar a armadura enquanto não tiver se tornado a terceira espécie perfeita para respirar o oxigênio da Terra. É umas coisas meio bizarras que o Morrison faz de uma maneira bem sensacional. E é uma história, inclusive, que ele insere um personagem bem interessante num contexto ali do envolvimento do Sublime com uma figura militar ali da China. E, bom, após essa história temos Sala de Perigo, que eu não vou poder dar muitos spoilers, né, que é a história que encerra a edição aqui, que basicamente, depois do que acontece lá em Extinção e nesse anual, temos o Professor X, né, revelando ao mundo, né, que ele é mutante. E o Instituto Xavier é cheio de jovens mutantes, então ele joga na cara que eu sou um mutante, né? Eu era um dos caras ali que fazia discurso, um ativista, o grande idealizador dos direitos dos mutantes. E isso aí é porque eu sou mutante, né? O instituto que eu tenho lá, a gente treina jovens mutantes para ensinar os poderes. Isso tem um impacto grande, tanto para os próprios X-Men, como na mídia em si, né? A sociedade que muitos odeiam e não suportam os mutantes. Então isso tem uma grande consequência. E depois desse ato do tio Xavier ter exposto através da mídia que ele é mutante, né? O que ele resolve fazer? Ele resolve simplesmente virar pros X-Men e eu vou tirar férias lá no espaço com os Chiares, né? Vou lá encontrar minha ex, a Lilandra. Vou lá mostrar que eu ainda sou cadeirante, mas eu sou um velho transudo. Fiquem aí, segurem essa bomba aí da mídia, a sociedade vir aqui no Instituto Matando, que eu vou passear. Mas claro que há outras intenções, outras coisas são trabalhadas em segundo plano na história que eu não posso revelar nesse momento, pelo menos agora para vocês, sem dar grandes spoilers. E bom, o que eu posso dizer sobre esse primeiro volume, né, de Novos X-Men e de Extinção aqui, para vocês. Sinceramente, primeiro, né, vamos assim, não é que eu estou dizendo, eu vou começar pelo mais fácil, mais simples, que eu estou menosprezando o trabalho dos caras, negativo. Primeiro vamos comentar sobre a arte, né.
As artes elas são sensacionais. O Frank Quitely, para quem gosta do estilo dele, você percebe um excelente trabalho que ele faz aqui. Tudo bem que tem algumas cenas que os personagens têm uma cara meia esquisita, mas se comparar com outro artista que vamos ver lá no volume 2, Frank Quitely manda bem, sem sombra de dúvidas. Eu gosto do estilo dele. Quanto à colaboração pontual que temos do Lenny Francis Yu também, é muito boa, apesar que na época ele ainda estava refinando o estilo dele, que hoje em dia ele desenha bem melhor do que ele já desenhava nessa época aqui. E o Ethan Van Sciver, né, o Sciver para irritar o Barbieri, cara, é outro excelente artista que já mandava muito bem. Depois quando ele passou a desenhar Lanternas Verdes, ali, a arte dele combinou perfeitamente com o roteiro do Geoff Johns lá na época. Então, a arte, ela é sensacional, né? Sem sombra de dúvida. Claro que vai dividir questões de gostos, né? Mas a arte, ela é incrível. Agora, com relação à proposta inicial que o Grant Morrison trouxe para os X-Men, a ousadia que ele trouxe aqui, vamos a isso, né? Primeiramente, eu vou falar sobre o visual dos X-Men. Algo que, inclusive, nos extras dessa edição, ele explica o porquê disso. Ué, cadê os uniformes espalhafatosos dos X-Men, né? Do Wolverine, do Ciclope, de todos eles. Que é esse negócio aí, que eles estão com uma jaqueta de couro, com um X amarelo, que não sei o que, parecendo ali com um pouco com o visual do X-Men, o filme, né? Isso foi algo que o Morrison quis colocar propositalmente, e ele explica isso num dos extras na edição aqui, que na época foi publicado em X-Men Widescreen da Panini, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que pra quem gosta de extras vai curtir isso no encadernado, que é o Manifesto Morrison. Aqui ele, né, tem o esboço, a concepção da ideia dele nos arcos presentes nesse encadernado e do outro volume que vamos falar mais à frente. E aqui ele explica também um pouco da concepção e a visão dele também de fã e apreciador dos X-Men, né, o período que ele considera o melhor deles, né, da fase do Claremont, de colaboração do Barney, né. E nessa questão do visual, ele achou que ele queria trazer uma proposta, uma história com uma abordagem mais adulta, coisa que ele consegue fazer aqui com um grande êxito, sensacional, e deixando aquela coisa de uniformes espalhafatosos de lado, né, que falou pra passar ridículo em público. Assim, por mais que eu goste de alguns uniformes, como o uniforme do Wolverine, vocês também, convenhamos, tem alguns uniformes que são simplesmente ridículos. Então, só que ele não faz essa alteração simplesmente pelo prazer de querer ser diferentão. É explicado na história o porquê disso, né? Tinha o porquê dos X-Men usarem uniformes espalhafatosos, parecerem com super-heróis, com, né, os Vingadores, né? Enfim, o Homem-Aranha e coisa e tal. E eles, por eles serem mutantes e usar uniformes parecidos com a proposta dos outros super-heróis, serem mais facilmente aceitos pela população. Só que o Morrison achou que, cara, esse é um conceito ultrapassado, né? Então, ele achou melhor adotar essa coisa de usar uniformes ali, né? Tirar esses uniformes e colocar este aqui de jaquetas de couro com um X amarelo, né? Botas ali, um traje meio militar, assim, botas militares e tal. E funciona perfeitamente, né? Combina com cada um dos personagens aqui e mostra que, apesar de o Xavier não ter desistido do seu sonho, para essa abordagem eles precisam de uma nova proposta, já que do jeito antigo, né, meio que não funcionou com questão dos uniformes e tal, né, vamos adotar o nosso próprio estilo, e isso ficou sensacional. Outra coisa que o Morrison faz de maneira sensacional a princípio aqui é trabalhar individualmente cada um, né, ele foca aqui no elenco, né, tirando o Professor X aqui, em 6 personagens, né, você tem o Ciclope, você tem o Wolverine, tem a Jean Grey, tem o Fera, tem a Emma Frost, né, e ele sabe trabalhar muito bem a personalidade de cada um, o jeito do Wolverine, né, o Ciclope que tá tendo problema de relacionamento com a Jean Grey, porque ele voltou com a mente meio, né, perturbada, devido ao evento lá da horrível saga dos 12, né? Ele foi possuído pelo tio em Sabanur lá, o Apocalipse. Ele sabe trabalhar muito bem essas
nuances aqui, então todos têm um excelente destaque. O Fera que tá com uma aparência mais animalesca, isso também reflete também no que ele tá pensando com relação à sua própria mutação, né, em si. O Morrison, ele também, uma coisa excelente que ele faz aqui é introduzir personagens novos de uma maneira muito criativa, eles são chamativos, né? O John Sublime, você vê que é um cara, logo de cara com essa proposta de terceira espécie. É aquele tipo de louco que quer fazer uma coisa que você sabe que tem tudo pra dar errado e você questiona, tá, mas como é que o cara vai fazer isso? E quando você vê os métodos dele, você fala, nossa, que doente, cara, que coisa doentia, em prol de algo que só gente louca que vai no papo desse maluco aí, né? É um personagem interessante, mas é que chama a atenção essa senhorinha que eu falei pra vocês do arco Espécie em Extinção, que é a antagonista que ele criou para o início dessa fase, que é intitulada de Cassandra Nova. Ela é uma personagem enigmática, ela tem um discurso que você percebe o ódio dela, a intolerância e a aversão que ela tem a espécie mutante. Ela é uma pessoa inteligentíssima, brilhante, que inclusive quando o professor Xavier detecta um grande pico de energia, né, no início dessa história usando a Célebra e manda os X-Men investigarem isso, e ela tem um contato com o professor Xavier e mostra conhecer ele bem, apesar de ele não saber quem é ela. Faz o tio Xavier numa cena que mostrar que ele carrega um revólver, ameaçar, né, estourar a própria cabeça dele se ela tentar forçar ali a querer manipular, controlá-lo de alguma forma. Então, cara, ele já, em vez dele reciclar algum vilão antigo do X-Men, não, ele criou uma vilã completamente nova, né, na época, e consegue introduzi-la de uma maneira excelente. E ela já entra com os dois pés ali na porta, né? Dando uma voadora na porta, botando pra fuder. Porque o que ela faz neste primeiro volume é uma coisa que vamos comentar no segundo vídeo, que não tem como quem leu isso na época, ou quem ainda não leu e for ler hoje em dia, não ficar impactado com o peso que ela tem. Você vê que, pô, é uma vilã que, tipo, não é uma coisinha qualquer, uma personagem que só é pra aparecer numa história e depois joga fora. Negativo, é uma vilã que tem várias camadas e que deixa o leitor curioso pra saber quem é essa Cassandra Nova, de onde ela veio, por que esse ódio todo, essa visão, e todo o plano que ela monta aqui pra não só acabar com o Professor Xavier e seu sonho, mas com a raça mutante também. E não é só o John Sublime e a Cassandra Nova que o Morrison cria, especificamente, nessas primeiras edições aqui, a início da fase dele, né? Não são só antagonistas ali. Ele cria outros personagens interessantíssimos, como o Shorn, né? O mutante Shorn, que depois, durante o decorrer dessa fase dele, gerou uma confusão que vamos falar mais à frente porque um mutante nível ômega poderosíssimo ali, que tem uma estrela no lugar da cabeça ali, né? É um personagem bem interessante que está sendo usado, inclusive, na fase do Jonathan Hickman. E o nosso amigo Galináceo Bico, assim como o Bico, o Morrison apresenta aqui uns outros mutantes, você fala assim, pô, o Morrison gosta de umas bizarrices, não no nível do Garfienes, mas eu falo assim, pô, que é isso aqui? Vem colocar um cara que sofreu uma mutação que tá virando uma galinha ali. Mas são personagens que ele introduz aqui, que como eu falei, o Shorn tá sendo usado na fase do Hickman, o Bico também apareceu lá na fase do Jonathan Hickman. São personagens que acabaram, suas aparições são marcantes, né? Eles estão ali pra aparecer e depois sumir, eles voltam durante a fase, e o Morrison sabe construir cada um deles, ele não insere nada ali, uma personagem ou outro que ele insere que você sabe que o personagem tá ali só pra fazer um papel de figurante e depois ou ele some ou possivelmente vai morrer, né? Mas outros ele introduz
e dá uma leve trabalhada ali, desenvolve o personagem, acrescenta algumas camadas. O Morrison não fica colocando coisas ali só pra dizer que ele criou e que ele fez. Bom, com relação aos roteiros aqui, os roteiros são muito bons, excelentes. É uma narrativa fluida, não é nada verborrágico, né? Você consegue ler esse encadenado numa tacada só, se você tiver um tempo, né? 160 páginas, se você tiver um tempo durante o dia, você consegue ler isso aqui numa tacada só. Porém, eu diria que não é aquela leitura que você tem que ler sem muito foco, sabe? Você tá lendo, não tá prestando muita atenção, só folheando páginas, você vai deixar lá. Não, é uma leitura que você deve apreciar ela de uma maneira devagar, se possível, atento aos mínimos detalhes, porque são eles que fazem toda a diferença no desenvolvimento da história. Mesmo que você tenha concluído, concluí a de extinção, vou ler a próxima. Cada um dos detalhes que o Morrison vai inserindo, ele vai voltar e amarrar isso mais à frente, em outra história. Então, se você não prestar devida atenção, você pode ficar boiando em muitas coisas, né? Então, é uma dica que eu dou, inclusive para quem for ler pela primeira vez, e inclusive para antagonista, que é a Cassandra Nova, né? Então, bastante atenção aí para poder apreciar devidamente, né, esse início, esse pontapé inicial da fase do Morrison, que começou com o pé direito e excelente, né? Eu gostei pra caramba disso daqui. Eu já tinha lido os dois primeiros volumes, né? O início dessa fase dele. Que eu tinha as edições da Salvat. Eu tinha, inclusive, a edição da Salvat desse aqui, mas como eu ganhei de presente, eu passei pra um brother, né? E, cara, vale a pena demais. Não tô falando isso só porque eu já falei aqui no canal várias vezes que eu aprecio o trabalho do Grant Morrison, não. Mas é porque realmente isso aqui tem qualidade. Tanto que uma nota que eu dou para esse início aqui de novos X-Men, né, do Grant Morrison, é uma nota 10 e muito justa, né? O Grant Morrison, com o extra, né, que não é só um extra qualquer, né, que é esse manifesto dele, que ele explica, né, e inclusive tem até alguns esboços aqui, ó, deixa eu ver se eu mostro pra vocês, do Frank Quitely aqui, ele explica que ele é um conhecedor grande da cronologia dos X-Men, que apreciou até uma determinada época, então tem algumas coisas que ele concorda, outras que ele discorda, alguns conceitos que ele acha que não funcionaria bem na época se ele seguisse aquele padrão, como manter os uniformes espalhafatosos. Outra coisa também é com relação à morte de personagem. Há uma banalização de morte de personagem em história de quadrinho americano, sim. Ele já não é muito a favor. Ele queria usar alguns personagens, mas que estavam mortos na época. Ele falou, se morreu, tem que ficar morto. Os X-Men sabem o que é lidar com uma perda. O leitor também sabe isso. Então tem que ter um significado. Não vou pegar aqui, né, na mente dele como se ele se passou. Não vou pegar aqui e vou inventar uma desculpa e trazer o personagem só por mera conveniência que eu quero usar. Entendeu? Então, há algumas coisas que eu concordo, até discordo com relação ao que ele diz aqui no manifesto dele. Mas o mais sensacional que eu diria isso aqui... sou leitor novo, Fernando. Posso começar a ler esse X-Men por aqui? Sim, pode, perfeitamente. Por quê? Uma coisa que ele fala no manifesto dele... eu não vou dar spoilers, tem no extra todinho aqui, né? Mas só pra deixar bem claro. Uma coisa que ele deixa claro no manifesto dele, quando ele se propôs a escrever essa fase, é que ele queria criar algo que tantos fãs antigos gostassem, mas que também atraísse fãs novos, principalmente que na época depois saiu o filme, né? Teve o filme, o Caramba 4, ele queria atrair leitores novos também com algo criativo, bacana e diferente. Então, ele mesmo fala aqui que acompanhou o X-Men até uma determinada época e que depois ele não ia querer ficar acompanhando o restante de 20 anos que ele perdeu de cronologia. Ele fez bem, né? Apesar de que deu pra ver aqui que ele sim deu uma olhada e leu algumas coisas, né? Deve ter lido, com certeza ele leu a saga dos 12, no caso do Ciclope aqui. E deve ter passado raiva lá, ou deu uma olhada por cima, mas que ele meio que quis ignorar isso pra construir algo que não precisasse o leitor. Eu tinha que ter lido tal história dos X-Men
para poder entender isso aqui negativo. Então, leitor novo ou antigo, né, que não leu essa fase, quiser começar, na verdade deve começar por esse volume, né? Se for começar pelo segundo vai ficar boiando, mas quer começar a ler essa fase aqui, né? Não precisa ter lido nada anteriormente. Tudo bem, mas o Morrison ele ignora, ele não faz nenhuma referência à cronologia dos X-Men? Faz, como eu falei, com o Ciclope tem a referência que aconteceu com ele depois da saga dos 12, né? Tem também referências a conceitos de coisas do que o Claremont estabeleceu, né, Stan Lee e Kirby, mas são coisas ali sutis, coisas ali que você não precisa ir atrás se você leu ou não leu, né? Ele recicla algum desses conceitos e incrementa coisas novas, mas sem precisar arrastar o leitor para ter lido tal coisa, senão ele vai ficar boiando aqui. Então isso aqui é indicadíssimo para leitor novo ou leitor antigo que passou batido por essa fase. Então, nota 10, muito bem merecida aí. Então, Novos X-Men e de Extinção, vale a pena. Que ali é uma publicação dos Mutantes excelente, bem construída, uma narrativa interessante, antagonistas, né, excelentes aqui. Vale a pena dar uma conferida. Ouso dizer que isso aqui, só esse volume aqui, é melhor que muito título que tem na fase do Hickman, viu? Que tá muito superestimada, né? Ouso dizer, tem coisa boa lá? Tem na fase do Hickman, mas cara, esse volume aqui é melhor que muita coisa que tem lá. E olha que eu tô acompanhando, né? Eu pensei até, cheguei a ler todas as mensais lá, tá acompanhando até o número que tá saindo, então pensei em trazer um vídeo, só que eu achei, pô, vai dar muito trabalho, talvez um dia eu ainda traga. Vai dar muito trabalho e aí vai ter uma edição do caramba, que eu faço tudo sozinho. E isso não é um chororô, e às vezes nem compensa pro feedback que acaba tendo no canal, né? Mas eu falei, talvez mais pra frente, né? Eu até faço e traga no canal. Não é nem pela questão do feedback, eu penso no trabalheiro que dá, porque aqui vocês sabem, no canal, por mais que um vídeo às vezes tenha 30, 40 minutos, ele dá um trabalho. Então eu tenho que querer fazer o vídeo. Se eu for trazer uma coisa porca, a lá, dois tontinhos e Central 0800, é melhor eu nem fazer, né? Que coisa porca eu não faço. Mas fica aí a dica pra vocês aí dessa excelente fase dos X-Men. Não quiser adquirir esse volume, você encontra o da Salvat facinho e sebo para adquirir um preço bacana aí. Então, vale a pena aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo essencial aí, né? Antes dos rituais padrões. Leu isso aqui, gostou? Deixa nos comentários o que gostou, o que não gostou também, que a gente vai trocar aquelas ideias bacanas. Se você é novo no canal, se inscreve aí, seja bem-vindo. Marca aí o sininho das notificações aí, né? E segue acompanhando, né, os meus vídeos e o do Barbieri aqui. Então, até um próximo vídeo, vamos falar do segundo volume. Um grande abraço e valeu!